nossa nação, infelizmente, né? É uma pena. Agora, uma das minhas formações, uma das minhas graduações é o marketing. Então, por princípio, eu tenho o hábito de, quando eu quero entender o mercado, é ir para campo e pesquisar. E desde quando a gente conversou na semana passada, que você deu esse título interessante, brilhante, né, LGPD e eu com isso, eu senti a necessidade de entender o mercado, ou seja, ir para campo e entender como que o usuário comum ele percebe e ele entende a LGPD. Sinceramente, não foi surpresa para mim, mas eu perguntei, por exemplo, para a recepcionista do prédio onde eu trabalho, eu perguntei para algumas Uhum. pessoas do dia a dia comum que não está envolvido. E elas não têm assim conhecimento nenhum sobre o que é LGPD. Foi até engraçado que uma pessoa entendeu LGBT. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa Isso com é a muito outra. comum, Muito é comum. muito comum as pessoas fazerem essa associação. Eu acho que a gente eu acho que não acho ruim essa nossa informação com relação ao direito da diversidade, mas às vezes a gente está, para tu ver como o direito da diversidade é uma coisa que já pula na nossa mente, e outro direito tão importante quanto, Tão que é o importante direito isso. exatamente à nossa personalidade, à nossa privacidade, não está marcado na nossa mente. Isso já tem uma coisa bem interessante que a gente pode tirar de gancho disso dessa tua experiência. Sim, sim. E aí, tendo esse entendimento, começou a surgir algumas perguntas. Por exemplo, como é que essa informação, que nem você mesma diz, é tão importante, que está atrelada à nossa privacidade, como é que essa informação pode chegar à pessoa comum? E eu fiquei me perguntando, é a empresa privada? É o governo? Como é que vai chegar de forma... É o cidadão que precisa também buscar essa informação? Como é que isso vai chegar a essas pessoas, falando de uma coisa tão importante, né, que é a privacidade, enfim. Na sua opinião, o que Sim, deve ser feito para se divulgar, disseminar essa informação? na verdade, eu tenho para mim que o tripé de segurança, privacidade e transformação da cultura que a gente precisa, ele é focado em três coisas. Em pessoas, processo e tecnologia. Não adianta, por exemplo, qualquer empresa, e a LGPD aí, ela vem tanto para aquele café que tem ali na esquina, que tem num caderno o número e o telefone e o nome de todos os seus clientes, quanto de uma empresa que é um provedor de internet. Ele é para todas as empresas, porque a lei não trouxe nenhuma linha de código. Então, exatamente com base nesse tripé que eu falei, eu acredito que é um compromisso de todos nós. Primeiro, nós que temos o conhecimento, sejamos tanto jurídico como a questão de ferramentas, a questão, inclusive, de processos de segurança de informação e privacidade, proteção de dados, nós temos todos o compromisso de fazer isso. E foi bem interessante, Daniel, que o ano passado, eu te relatei até isso, eu tive na Europa, estive em Lisboa, para exatamente conseguir ter um pouco mais dessa vivência da GDPR, que já está rodando lá há muito tempo. E é engraçado como a sociedade como um todo abraçou essa questão de explicar como é e por que é tão importante se cuidar da privacidade, e por que proteção de dados é algo que realmente merece a nossa atenção. Vou dar um exemplo para ti. Eu fui numa livraria e lá a GDPR ela limitou a empresas que faturam até acima de 250 mil euros mensais a obrigatoriedade de responder à Lei Geral de Proteção de Dados deles, que lá é a GDPR. E fui comprar um livro e estava ali no caixa e o livreiro me perguntou assim, a senhora gostaria de fazer um cartão fidelidade, depois a senhora pode comprar pela internet, mandar entregar no Brasil e tal. Eu disse, não, claro, porque existem certos livros que só tem lá exatamente pela própria especificidade da legislação. E aí eu recebi um cartão, um folheto, em que ele me pedia somente o meu nome, o meu e-mail, e ele me explicava por que ele estava coletando somente aqueles dois dados. Por que privacidade era tão importante? Ou seja, ele estava me dando uma aula, muito embora ele não nem respondesse à própria lei. Então, eu achei extremamente interessante isso como um exemplo de que, como a sociedade, quando ela se une em todas as pontas, porque somos todos cidadãos, independente do fato de termos uma PJ na nossa frente, termos uma empresa grande, pequena, de termos profissionais autônomos, somos todos cidadãos. Quando a gente realmente conseguir entender e melhorar o nosso senso de coletividade deles, abraçando essas questões como questões que são importantes para nós enquanto nação,
aí a gente vai conseguir mudar muitas das realidades, inclusive essa circunstância de que nós mesmos somos responsáveis pela educação dos nossos vizinhos, dos nossos filhos, das outras pessoas de uma forma geral. Então, assim, o papel da sociedade ele é fundamental para o sucesso da LGPD, ou seja, qualquer outra lei que for, né? Tem que ter o envolvimento direto da sociedade, né? Sim, tem que ter, na verdade, um compromisso, porque isso vem exatamente para melhorar as nossas relações. Não é uma burocracia solta feita sem qualquer motivo. Ela é realmente necessária, tanto que já está sendo feito em muitos outros países, né? Existe uma evolução assim legislativa de uma forma geral. A gente vê o próprio Estados Unidos, né, que são bem, assim, eles não são muito afetos a ter legislações de espaço. Eles têm lá a Constituição, que tem todo o regramento jurídico, de uma forma geral, do que eles vivenciam dentro do país. Já existem algumas leis, por exemplo, na Califórnia já existe uma lei de privacidade, a tendência é que ou existam em cada um dos estados, que é uma coisa que talvez não vai ficar muito bom em termos de homogeneia, assim, para que tudo ande no mesmo passo. E talvez eles pensam, inclusive já chegaram a falar numa lei federal. Então, só por isso se mostra a necessidade da gente, sim, aqui, né, o Brasil não é uma ilha, precisa estar dentro de um contexto, da gente conversar de forma muito mais no dia a dia e entender o quanto isso afeta o nosso cotidiano e sair por aí espalhando que privacidade, sim, é algo importante e que segurança de dados não é uma coisa que determina só e que, na verdade, só se aplica a empresas, se aplica principalmente a pessoas também. Afinal de contas, quando a gente conta um segredo para um amigo, a gente não quer que ele saia espalhando por aí, né? Verdade.